Café Virtual. Apresentação: Regina Helena. Um programa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Que bom que nós estamos juntos mais uma vez para estudarmos um pouquinho da Palavra de Deus. E hoje o tema que eu queria falar com vocês é até que. Até que é uma conjunção, né? Que indica para nós uma mudança. Até que eu casei, até que eu tive filhos, até que eu passei num concurso, até que algo novo aconteceu. Eu recebi Jesus no meu coração. Esse até que é sensacional. Mas tem uns até que são bons e tem alguns que não são bons, pelo contrário. E hoje eu gostaria de estudar com você a vida do rei Uzias. Olha só o que aconteceu com ele. O rei Uzias, a história está lá em 2 Crônicas 26, ele foi coroado pelo povo como rei de Judá. Ele ficou no lugar do seu pai, Amazias. E conta-se que ele era um homem muito dinâmico. Ele guerreou contra os filisteus e ganhou, contra vários outros povos. Conta que ele construiu torres no deserto, construiu torres em Jerusalém. Ele tinha muitos animais, ele tinha muitos lavradores. Diz que ele era amigo da agricultura. Olha que interessante o histórico da vida dele, né? E ele tinha um exército poderoso, e não só poderoso, mas armado com armas inovadoras. Ele tinha armas diferentes, novas, né? Invenção de homens peritos, e eles atiravam com elas flechas e grandes pedras. E a fama desse rei, do rei Uzias, foi crescendo e foi sendo divulgada por toda a região, e foi até muito longe essa fama. Só que tem um detalhe importante aqui. Em 2 Crônicas 26, 4 e 5, diz que Uzias fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Ele propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. E daí, no final do versículo, diz uma frase tremenda: nos dias em que Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Daí o texto continua, e quando chega lá no versículo 15, no final, diz que Uzias foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Essa história é tremenda. A gente percebe aqui 2 momentos especiais na vida de Uzias. Um deles conta que ele era ajudado por Zacarias, que era um homem de Deus. E Zacarias colocava no coração de Uzias o temor a Deus. E ele então, naquele período em que ele foi ajudado por Zacarias, ele obedecia a Deus, e Deus o fez prosperar. Ele era instruído por Zacarias e ele prosperou. É interessante isso, né? Porque diz que ele prosperou e fez o que era certo, enquanto Zacarias estava vivo. Eu lembrei de uma mensagem do pastor Hernandes, em que ele diz assim sobre o cristão a reboque. Ele relata a história de Ló, que ele era repocado por Abraão, né? Abraão tinha que repocar Ló, porque Ló fazia muita atrapalhada, né? E quantos cristãos hoje são assim? Precisam ser repocados. Vive na sombra de outros e não se refugia em Deus, mas se refugia em homens. Depende às vezes do seu cônjuge, depende de amigos, depende do grupo, da igreja, para ter alegria, para ter fé, para ter temor a Deus. Ele não ora, né? Não busca a Deus, não lê a sua palavra. E a gente tem que entender que o nosso relacionamento com Deus tem que ser pessoal.
nesse relacionamento, você é protagonista, não é coadjuvante. É você e Deus, você desabafando, abrindo o seu coração. É um relacionamento pessoal. É lógico que é bom a gente ter conselheiros, tutores comprometidos com Deus, mas não podemos depender deles. Você tem dependido de alguma coisa para se relacionar com Deus? Às vezes tem dependido de pessoas, de situações, né? Para você poder se relacionar com Deus. Que a nossa relação com Deus seja pessoal, única, sem intermediários, né? Que a gente possa estar buscando a Deus. Então, Uzias, até que Zacarias era vivo, enquanto que Zacarias era vivo, ele buscou a face do Senhor. Depois disso, ele se desviou de Deus. O segundo momento na vida de Zacarias, que diz que ele realmente, lá no versículo final do 15, ele foi maravilhosamente ajudado por Deus, até que ele ficou forte, ele se tornou forte. No versículo 16 diz que, mas havendo-se já fortificado, Uzias exaltou o seu coração para a sua própria ruína. E ele então, ele entra no templo do Senhor para queimar incenso. E quando ele entra no templo do Senhor para queimar o incenso, o sacerdote Azarias e outros homens, 80 sacerdotes que estavam ali, resiste ao rei Uzias. Fala, rei Uzias, na lei não compete a você a queimar incenso, mas aos sacerdotes que são consagrados para isso. Mas está aí no versículo 19, diz que Uzias ficou indignado. Sabe aquela história que você já viu antes? Você sabe com quem você está falando? Ele fica indignado. Eu sou o rei, né? Poderoso. A estrela, né? A glória subiu na cabeça de Uzias. E ele então fica muito irado. E está aí o que acontece, que ele se indignou. E no versículo 19 diz que ele fica leproso. No versículo 21 diz que ele foi isolado numa casa e ele morou nessa casa separada. Ele perdeu a oportunidade de estar na casa do Senhor e o seu filho Jotão passou a reinar no seu lugar. Que coisa tremenda, né? Então diz que ele buscou ao Senhor, foi ajudado, prosperou, até que ele ficou cheio de arrogância, né? Ele virou estrela, né? Ele começou a valorizar mais a sua reputação, o seu status social, do que o seu caráter, do que agradar a Deus. Mesmo sendo alertado pelos sacerdotes, o sacerdote, né, falou para ele, não é essa a sua função, mas ele mesmo assim, ele quis fazer aquilo que não era da sua alçada, não era da sua função fazer. Meus amados, o que Deus dá para nós é para nós sermos abençoadores, para facilitar a presença dele na nossa vida e a nossa ali junto com ele, para agradá-lo, né? O reinado de Uzias era uma oportunidade de Uzias de fazer a vontade de Deus, mas ele desobedeceu e ele vai para uma casa e fica isolado. Muitas vezes Deus permite perdas, né, para que nós acordemos. Eu não sei se Uzias ali naquela casa isolada acordou, mas eu gostaria que essa mensagem incomodasse o meu e o seu coração. Porque a gente pode começar bem e terminar mal, mas Deus nos ajude a continuarmos buscando ao Senhor, como você está buscando agora, ouvir a palavra dele. Que a gente possa continuar buscando a vontade de Deus, porque o até que pode ser benéfico. Em Salmo 73, esse salmo é belíssimo, é muito profundo. Tem a história de Asaf. Asaf era um levita
E ele começa a ver que os maus prosperam. E ele fala assim que quase ele tropeça, porque ele começou a ficar indignado de ver os maus prosperando, tranquilos, né? Aumentando suas riquezas. E ele começou a ficar muito, muito amargurado ao ver isso. E ele fala aqui nesse texto, né? E de repente, lá no versículo 17, ele fala: até que eu entrei no santuário de Deus. E ele disse isso, tá aí, muda totalmente como ele continua esse salmo, muda o texto. Ele diz assim, que ele está sempre com Deus, que Deus segura a sua mão direita, que não há outro que traz alegria para ele senão Deus, que Deus é a fortaleza do coração dele, é herança para sempre. E ele termina dizendo: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar os teus feitos, todos os seus feitos. Que coisa mais linda! Alguém que também teve esse momento até que, mas ele de juiz, ele passou a adorador. Ele estava como juiz, indignado, ou seja, eu poderia fazer melhor, né? Eu ia realmente castigar esses ímpios, mas de repente ele deixa de ser juiz para ser um adorador. Ele entende que a alegria, a realização, a satisfação não está naquilo que ele tem, naquilo que Deus dá, mas está em Deus, porque Deus é o nosso socorro, nossa fortaleza. Deus, ele se inclina, ele ouve a nossa voz, ele nos perdoa. Ao longo da minha vida eu tenho visto, desfrutado e presenciado muitos até que na minha vida, na vida de outras pessoas, pessoas que abandonaram o alcoolismo, droga, imoralidade, pessoas que disseram para mim: minha vida era fútil, triste, até que eu reconheci o pecado, o meu pecado, e eu busquei a Deus, e Ele me acolheu, Ele me perdoou, Ele me deu paz, Ele me deu direção, até que eu clamei ao Senhor, e Deus me deu cura, me deu realização, mudou o meu coração, até que eu entendi que o que importa é agradar a Deus e não a homens. Até que eu entendi que o que importa é agradar a Deus e não os meus desejos, né? Ir nas baladas como todo mundo faz. Até que eu entendi que a minha vida só tem sentido e ela é boa dentro da vontade de Deus. Como Uzias, né, eu entendo que quando eu buscar ao Senhor, obedecer o Senhor, eu estarei prosperando. Até que os meus olhos começaram a presenciar, a sentir, a perceber que eu não estou sozinha, que Deus se importa, Deus está comigo. Até que eu percebi que o amor, o cuidado de Deus está sempre acontecendo nas minhas vidas, nas grandes e nas pequenas coincidências. Eu não sei se você já presenciou esse até que eu tenho presenciado, mas que hoje possa ser o divisor de águas da sua vida, que você possa se voltar a Deus, que hoje seja o dia do até que na sua vida, até que eu entendi que eu tenho que buscar mais ao Senhor, até que eu entendi que eu preciso estudar mais a palavra dele, até que eu entendi que eu preciso orar mais. Eu posso e devo pedir para que outros orem por mim, mas até que eu tenho que buscar o Senhor como protagonista, como uma pessoa que se relaciona direto com Ele. Que você continue sua vida, que esse até que seja hoje, possa fazer com que você tenha uma vida rica, abundante, plena, cheia de realizações, com Deus na sua história. Porque quando nós temos Deus na nossa história, todo final é feliz. Uzias abandonou Deus, até que ele se achou. Ele foi atrás da sua própria força, e daí ele perdeu. E ele ficou leproso, isolado, perdeu tudo que ele tinha. Espero que hoje aconteça um até que na minha vida e na sua, mas que traga transformação, que traga alegria, que traga renovo, que traga
mais da presença do Senhor na sua vida, mais orientação, mais obediência e mais prosperidade dentro do projeto que Deus tem para você e para mim. Amém? Ai, que coisa linda. Deus continue falando ao meu e ao seu coração. Que hoje seja o dia do até que. Um grande abraço. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.